Sempre colocamos o provisório, o jeitinho, no lugar do definitivo. A materialidade à frente do sentido espiritual que nos leva e empurra para sermos pessoas melhores, a considerar que ter dinheiro é mais valioso do que ter consciência e o ser ter menos importância que possuir, a tentar nos divertir mais do que cumprir deveres, a falar antes de escutar, quando escutamos, procure mais pelo que lhe possa dar um sentido de eternidade, de verdade. Deixar-se levar pela confusão dos sentidos que provoca uma distorção da percepção com coisas que hoje existem numa realidade particular e egoísta, que amanhã podem não existir e pelo efêmero é perda de tempo espiritual. Reconhecimento sobre si mesmo. Achamos sempre que é uma completa bobagem. Ou já nos conhecemos o bastante, afinal, nascemos e crescemos na nossa própria companhia. Mas um ano se passou, e uns continuam a não perceber, outros a não entender, e tantos outros a nem considerar a perceber, observar e entender que nós não somos a raiva, a impaciência, a intolerância, o desamor, a indiferença. Todas essas ações estão e não são o que nos representa. Isso tudo passa. Nada é permanente. Logo, sentir a raiva, isso sim é uma grande bobagem. Ela não será permanente, mas o resultado a nossa entrega à raiva, sim. A causa do sofrimento de cada um de nós se resume em apego e aversão. Como já dizia o sábio Buda, que se iluminou aos 35 anos de idade por perceber que nada é permanente, e isso nos leva a entender que por mais que a situação seja desconfortável, nos tire do eixo, seja algo que alguém tenha te falado, que tenha batido de uma forma errada, que lhe causou raiva. Entenda por sua consciência que nada é permanente. E atender a essa raiva que passa agora na sua mente, por um impulso à dor, seja ela física ou moral, irá trazer consequências que fatalmente iremos nos arrepender. E por que, ao invés da reação, não trocamos pela observação? Se determinada situação nos provocou a raiva, observamos o que nos fez sentir a raiva e nos perguntar se essa raiva faz parte de nós ou é circunstancial. E, paralelo a isso tudo, avaliarmos se será melhor nosso silêncio ou nossa reação. A ignorância é a não compreensão do que é real a verdade, que tudo está em constante movimento e tudo é um. A impermanência faz parte da vida do ser, porém, para entender essa impermanência, precisamos sentir, e Buda quis entender esse conceito de impermanência através da meditação. Ele conseguiu contemplar a impermanência e toda a sua importância. Tudo está em movimento. As nuvens, o céu, as plantas, os pássaros, as vidas no oceano. Nós que não temos a capacidade de observar e perceber que tudo é e está em movimento. E precisa desse movimento para fluir. Nossa limitada visão ao que identificamos, vamos nos perdendo em perceber
que para ter a evolução, tudo precisa estar em constante movimento. E não percebemos por estarmos presos em nossas amarras mentais, que nos limita e nos cega ao óbvio. A beleza e a naturalidade da chuva, do vento, do movimento das marés, o abrir de uma simples torneira e observar a grandiosidade e a generosidade da divindade em nos dar pequenos, mas relevantes milagres o tempo todo na nossa frente. Estamos tão presos em nossas mentes que não nos damos a menor importância do amor da divindade, através de seus pequenos, mas fundamentais milagres. Quem vive sem a água? É comum as pessoas se considerarem espiritualizadas por terem religião, terem fé, terem crenças e acreditarem em um poder maior. Mas a coisa não é bem por aí. A espiritualidade consiste em se elevar além do material para vivê-lo de forma que a matéria não suprima o espírito. O que não quer dizer que o espírito deva suprir a matéria. Afinal, estamos num plano material. O ideal é que a espiritualidade acenda os princípios elevados e a mente superior para que o indivíduo faça um bom uso da matéria, domine-a, mas sem ignorá-la. Existem gatilhos que são usados pelos outros de forma inconsciente, mas determinante para nossa reação de forma prejudicial, o que nos fere o ego. A essa nossa reação, mesmo sem perceber, tomamos atitudes que ferem aos outros e também a nós mesmos. Tudo isso por não estarmos atentos e conscientes em ser o observador das situações e não seus atores. Tudo passa. Raiva, alegria, dor, medo, insegurança, desprezo. Somente através da contemplação podemos observar tudo o que vem e vai. E se nada é permanente, qual o objetivo da reação impulsiva e desordenada? Atender o ego que nos dá a falsa sensação de satisfação temporária? Vamos aprender a deixar as coisas vir e ir. O fator de perceber e não reagir não significa mediocridade ou fraqueza. Podemos não aceitar determinada situação por não nos identificarmos, mas não precisamos concordar. Apenas deixar passar e não se conectar. Transmutar, ter consciência real de quem nós somos e até onde vai nossos limites. Devemos agir como terapeutas. Eles ouvem centenas de situações pesadas de abuso, abandono, descontrole emocional e não se identifica com o seu paciente. E sim, o direciona para que ele tenha consciência do seu descontrole ou do ser que o abusou de forma que ele mostre para o seu paciente através do seu desabafo, onde tira todas as suas amarras sociais. Qual foi o seu ponto de gatilho? O que deve ser feito para não deixar os gatilhos levarem ao impulso? Ter consciência e fazer um bom uso das palavras, para essas mesmas palavras servirem como medicina de cura e não o seu algoz. O segredo do espírito não está em raciocinar, mas em sentir. E é assim que aplicamos nosso espírito no mundo material. Sentimos o que o outro sente, compreendemos, nos colocamos no lugar do outro e o aceitamos. Somos cordiais e educados, respeitosos com o próximo. Ajudamos aqueles que necessitam. Prezamos pelo bem-estar do outro porque a sua dor nos dói. Não adianta conversar com anjos e demônios se você não é capaz de dar bom dia ao seu porteiro.